Olá, graça e paz. Estamos juntos para mais uma aula na EBD, que funciona no horário alternativo das 8 horas na Primeira Igreja Batista de Acesita. Todos são bem-vindos. Lembrando que você pode também acessar os demais conteúdos que são ministrados aqui, acessando o site Piba Acesita e indo lá na janela EBD 8 horas. O título do estudo de hoje é A Igreja e Suas Ordenanças. Repetindo, o título do estudo de hoje é A Igreja e Suas Ordenanças. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra e no entendimento daquilo que vai ser exposto, para que cada vez mais sejamos edificados com a palavra do Senhor. Olá, meus irmãos. Que hino maravilhoso, não é mesmo? Hino do cantor cristão, hino número 301, o título é Crer e Observar. Essa tem sido uma das marcas dessa classe da Bíblia, da Escola Bíblica Dominical das 8. Os irmãos gostam de entoar cânticos do cantor cristão, do hinário para o culto cristão, e como nós estamos distantes devido a esse distanciamento em decorrência da pandemia do coronavírus, e estamos transmitindo online essas aulas da EBD, nós aproveitamos para também colocar na nossa exposição alguns hinos, uma parte de alguns hinos, e hoje nós estamos com o hino 301, Crer e Observar. E esse hino foi escolhido porque, vejam o que fala na primeira estrofe,
em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Aqui existem dois verbos que eu quero destacar: guardar e ordenar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar. Já que o título do estudo é A Igreja e as Suas Ordenâncias, nós estamos alinhados, digamos assim, com a letra desse cântico e um conteúdo do nosso estudo. Então, louvado seja Deus por esse hino, quem o compôs, quem está executando, e que ele complete realmente em nossos corações aquilo que Deus quer falar conosco através desse cântico. A igreja e suas ordenanças. Os textos bíblicos se encontram em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 32. Portanto, esses são os dois textos que nós vamos utilizar para dar sustentação bíblica ao estudo dessa ocasião. Gostamos de destacar as nossas fontes bibliográficas. A fonte principal é a revista Práticas Bíblicas, editada e distribuída pela Convenção Batista Mineira. E hoje nós vamos, como já mencionei, abordar o estudo número 12, mas temos também outras fontes bibliográficas que nós gostamos de dar o crédito. Teologia Sistemática, do pastor Cornélio Póvoa, da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Temos também no site Palavra Prudente, temos na Wikipédia o hino Crer e Observar, hino 301 do cantor cristão, e também lá no site da Igreja Batista Redenção, que aparece aí o endereço, nós também acessamos para enriquecer essa exposição, o conteúdo que nós estamos apresentando. Portanto, aí os créditos foram mencionados para essas fontes bibliográficas. Já que nós vamos falar de a igreja e suas ordenanças, nós precisamos ou nos convém recordar a definição, o significado dessa palavra, dessa expressão, desse conteúdo, ordenança. E lá no dicionário, na Wikipédia, em vários lugares que você acessar na internet, você vai encontrar o significado que está listado aí nessa página. Ordenança significa regulamento, lei, decreto, ordenação, uma cerimônia divina que simbolicamente ensina uma verdade. A palavra ordenança é usada na Bíblia, lá em Romanos 13, 2, e apresenta várias traduções lá da expressão ordenança em grego, que nós não vamos aqui falar, não tem necessidade, mas significa também decisão justa e estatuto. Significa submeter-se às leis em particular. Significa ordem, intimação, rogar com insistência e mandamento. Essas são as definições, digamos assim, numa forma de conceito básico que nós encontramos nos dicionários ou nos livros que tratam desse assunto. Mas nós também gostamos de nos submeter, dentro do alinhamento do estudo, a quem escreveu o estudo, porque também traz definições. E nós temos aqui a definição dada pelo pastor Ailton Sudaro de Souza, quem escreveu esse estudo que nós estamos utilizando como referência, e ele escreveu lá assim: ordenanças são atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. No batismo, nossa morte para o mundo e consequente ressurreição como novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 6, 17. E na ceia, o sacrifício salvífico e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25.
Então, essas são as definições, ou o significado das ordenanças batismo e ceia dadas pelo pastor Ailton Sudário no conteúdo do seu estudo. Podemos fazer uma introdução dizendo que nós entendemos biblicamente que a igreja foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo duas ordenanças, o batismo e a ceia. São ordenanças e não sacramentos. Isso não confere graça. Elas não conferem graça. Isso é muito importante, mas muito importante. São ordenanças e não sacramentos. Isto é, não conferem graça. Isso é muito importante ficar bem compreendido. A participação das ordenanças é para aqueles que já foram salvos. Depois de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública confissão de fé e com o objetivo de testemunhar sua salvação, o crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia. Portanto, o privilégio do cumprimento das duas ordenanças é um privilégio daquele que já é crente no Senhor Jesus, aquele que já é salvo. O escritor do estudo, ele, portanto, apresenta na sua revista um item para batismo e o outro item para a ceia. E nós gostamos de manter esse script da revista para que a gente possa ser fiel ao estudo, à proposta do estudo. Afinal de contas, ele teve um esforço grande para editar, para propor esse estudo. E assim, para o primeiro ponto, que é o batismo, nós temos o texto bíblico básico que se encontra em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que nós vamos ler. Provavelmente, se você já está com a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler. O texto bíblico, para a aplicação do primeiro ponto do estudo sobre batismo, se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E assim diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nesse conjunto de versículos, nós destacamos aí no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Embora já houvesse, no tempo de Jesus, batismos como forma de rito de iniciação e purificação religiosa entre os praticantes de muitas religiões pagãs, e mesmo entre os judeus, Cristo ordenou que os seus seguidores fossem batizados mediante pública confissão ou pública profissão de fé. Diferentemente do batismo de João, que conclamava o povo judeu ao arrependimento e preparava o caminho do Messias, o batismo cristão é extensivo a todos que creem na salvação e no senhorio de Cristo, do Cristo que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. O ato do batismo é testemunho de um acontecimento já ocorrido quando o crente recebeu Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Irmão Fernando, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Creio. Mediante sua pública profissão de fé,
Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existe uma concordância universal de que o batismo relaciona-se de alguma forma com o início da vida cristã. É a iniciação da pessoa tanto na igreja universal, invisível, como na igreja local, visível. O batismo significa a identificação ou associação com uma mensagem, neste caso, a mensagem do novo nascimento. O cristão é batizado, imerso nas águas. Quando faz isso, ele está testemunhando publicamente que morreu para o pecado e, por isso, se identifica com a morte de Cristo no ato contínuo. Ao ser imerso, ele se declara regenerado e identificado com a ressurreição de Cristo. Por isso, entendemos o batismo como uma das ordenanças de Jesus. Ele ordenou o batismo logo em seguida à grande comissão em Mateus 28, 19 a 20. E os seus discípulos o praticaram desde os primeiros dias da igreja. Se encontra registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Entendemos pela palavra que o batismo deve ser por imersão, por causa do significado da palavra batismo, que significa imergir. Porque esta foi a forma que o Senhor Jesus também se batizou. E queremos destacar que o batismo sugere algumas ideias. Dentre elas, por exemplo, sugere salvação, a ideia de salvação, a ideia de união com Cristo, a ideia de regeneração, a ideia de testemunho. O batismo é, portanto, uma proclamação poderosa da verdade do que Cristo fez. É uma palavra em forma de água, testificando da participação do crente na morte e na ressurreição de Cristo. E o batismo tem a fórmula de batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, assim como é orientado lá no versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E qual é a eficácia do batismo? O batismo em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Podemos insistir em que seja essencial para a integral obediência a Cristo. Então, está aqui algo fundamental para ser destacado, para ser repetido. O batismo em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Essa é a eficácia, a obediência. As pessoas são batizadas em obediência àquilo que Cristo Jesus determinou. Portanto, ordenância não é considerada meio de obter graça. Não confere graça. Nem o batismo, nem a ceia, a qual nós vamos falar daqui a pouco. Quais os tipos de batismos? Achamos importante recordar com os irmãos as modalidades existentes ou as mais comuns, as modalidades mais comuns de batismo. Por exemplo, o tipo ou a modalidade de batismo por imersão. O batizando é mergulhado na água. O tipo de batismo chamado por aspersão. A água é aspergida sobre o batizando. O tipo de batismo chamado batismo por efusão.
A água é derramada sobre a cabeça do batizando. Há também o tipo de batismo chamado pedobatismo, que significa batismo infantil. Nós, batistas, entendemos que, biblicamente, o tipo correto do batismo é o batismo por imersão. Como base bíblica para tal, podemos citar, dentre outras, as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Portanto, nós batistas entendemos que a forma bíblica correta do batismo é por imersão, e assim nós adotamos e praticamos, entendendo que há base bíblica para tal, e uma delas está aí em Romanos 6, 4. Batismo por imersão. Assim, achamos que já abordamos o suficiente sobre batismo. A primeira ordenança, batismo. Agora nós vamos falar sobre a segunda ordenança, que é a ceia. O texto bíblico que dá sustentação para essa abordagem sobre a ceia se encontra, como já mencionado, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 e 32, que assim diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus por sua palavra. A ceia. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Eis aí também uma abordagem extremamente importante que vale a pena recordar. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. É por isso que nós, batistas, não levamos a ceia nos lares. Nós praticamos, atendemos essa ordenança reunida, enquanto igreja reunida no templo. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa o corpo de Cristo, dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o sangue de Cristo derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo.
e sua celebração pressupõe-se o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Então, participar da ceia tem um pré-requisito, ser batizado, e ter uma introspecção, haver um exame íntimo de cada um para, assim, participar dessa ordenança, a ceia do Senhor. Cristo, por amor a nós, estabeleceu a maneira como deveríamos recordar a sua morte em nosso lugar. E assim, a ceia, ela nos remete a vários significados, as várias ações, e ela é muito expressiva, e eu quero aqui, nesse momento, recordar com vocês alguns detalhes da ceia que achei que vale a pena lembrar para todos. Por exemplo, a ceia é uma expressão de obediência. Está aí no versículo 28 do texto que nós lemos da carta de Paulo aos Coríntios. No versículo 28 está lá: tomai, comei, fazei isto, examine-se, coma e beba. São imperativos, são ordens. E precisa de haver em contrapartida a obediência. Tomar, comer, fazer, examinar, beber. Então, a ceia pressupõe-se obediência. A ceia é também uma expressão de comunhão. No versículo 24, diz assim: Jesus tomou o pão e o partiu, e depois disse: tomai e comei. Isso nos remete a compreender, a entender que ali havia uma comunhão. Ali havia um grupo que participava juntos. Havia um grupo que participava junto ali daquele memorial. Tomai e comei. A ceia também expressa o reconhecimento do sacrifício de Cristo. No versículo 24 que lemos, diz: meu corpo que é partido em lugar de vocês. Aquele simbolismo do corpo sendo partido no lugar de nós. Então, ali, aquele ato tem que nos remeter ao reconhecimento, à lembrança do sacrifício de Cristo por nós. A ceia é também a expressão de consciência de uma nova realidade. No versículo 25 diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Portanto, tem que haver a consciência de uma nova realidade, um recomeço, algo novo para os cristãos. Mas também a ceia, como nós já dissemos, é um memorial. No versículo 25 diz: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Um memorial que deve ser repetido sempre. Um memorial que vai ser repetido sempre. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia é também um momento de reafirmação da volta de Cristo. Algo importante, meus irmãos. Quando estivermos participando da celebração da ceia, é imprescindível que reafirmemos a expectativa da volta de Cristo. No versículo 26 diz: até que ele venha, aleluia, glória a Deus, Maranata, ele vem. A ceia é o momento dessa reafirmação da volta de Cristo. A ceia é um momento de autoexame também. Nos versículos 27 e 28 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
É preciso de examinar, examine-se. Então, é um momento de autoexame, é um momento de introspecção, de análise interior. E a ceia é o momento da bênção do crente. É uma bênção participar desse cerimonial. Mas ao participar, ao ter consciência de que isso significa uma bênção, um privilégio para o crente participar dessas ordenanças, e, sobretudo, da ordenança da ceia, sendo um privilégio, nós precisamos de ter consciência também que a ceia é um momento de bênção, porém, devemos considerar que em relação à ceia, existem pré-requisitos, e 2 pecados podem trazer danos à vida do crente, que é a questão da desobediência e a indiferença. No versículo 28, fala que nós devemos não comer indignamente, devemos ser obedientes. E no versículo 29, fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não podemos ser indiferentes a essa determinação. É muito perigoso isso, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a essa contrapartida que é exigida na palavra de Deus. Aí no versículo 28, tem que ter obediência, e no versículo 29, tem que existir também o cumprimento do que diz: pois quem come e bebe sem discernir, o come e bebe juízo para si. E nós queremos, no avançado estudo, assim como nós fizemos para o batismo, nós queremos dar mais informações também. Quais as principais visões sobre a ceia do Senhor? Quais tipos de práticas nós encontramos mais comumente? Quais as modalidades de práticas da ceia? Nós queremos destacar algumas delas. Por exemplo, a ceia transubstanciação, que é praticado pelos católicos romanos. Nessa prática e nessa crença, nesse entendimento, nessa fé, eles creem que o pão e vinho literalmente transformam-se no corpo e sangue de Cristo. Há também a modalidade de ceia da consubstanciação, adotado uma forma de crer dos luteranos. O pão e vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Nesse caso, eles creem que não há transformação literal, mas a presença de Cristo se dá em sentido real, ali no pão e no vinho. Há também a modalidade da presença espiritual. É uma forma de crer e uma forma de praticar dos presbiterianos. Cristo não está literalmente presente nos elementos, mas há uma presença espiritual. Essa é a forma chamada presença espiritual. Agora, para nós batistas, há o chamado memorial, uma visão que nós entendemos que é um memorial. Os elementos são pão e vinho somente. Cristo não está presente nem física, nem espiritualmente nesses elementos, no pão e no vinho. A presença dele, a presença de Cristo, é a mesma experimentada costumeiramente pela sua igreja, em todos os lugares, em todos os momentos. O fato de termos aquela representação ali do pão como o corpo de Cristo, o vinho, o suco de uva, como o sangue de Cristo, é uma representação, é um memorial realizado ali pelos participantes. Simboliza o sangue de Cristo, aquele suco, aquele vinho, e simboliza o corpo
de Cristo, aquele pão que está presente ali. Não há um entendimento que aqueles elementos constituem o corpo e o sangue de Cristo, Senhor Jesus. Nós, batistas, entendemos assim e praticamos e cremos, segundo a Bíblia, que o memorial é um memorial ali representando nos elementos que nós usamos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, em memória daquilo que ele fez para nós, os salvos, os crentes no Senhor Jesus. Eis, então, aí a nossa abordagem sobre a ceia do Senhor Jesus, a ceia que nós adotamos como um memorial. E assim, meus irmãos, nós vamos para as considerações finais. Nós queremos dizer mais uma vez, a ceia é a ordenança que nos faz lembrar o sacrifício vicário de Cristo por nós na cruz do Calvário. Nela nós somos convidados à introspecção, ao autoexame, para verificação da maneira como nós estamos servindo ao nosso Senhor e Salvador. Dela devem participar todos que já foram incluídos no corpo de Cristo, a sua igreja, através da ordenância do batismo, confessando publicamente seu novo nascimento e a total dedicação de suas vidas ao senhorio de Cristo. Portanto, a ceia é para lembrar o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Algo que deve durar até a volta do Senhor Jesus. A igreja reunida, lembrando do sacrifício imensurável que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O elemento pão nos faz recordar o seu corpo. O elemento vinho nos faz recordar o seu sangue derramado na cruz por nós. Aleluias! Glória a Deus por tamanho sacrifício que foi feito pelo seu Filho por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia compreender a sua palavra, de estarmos alinhados aos seus ensinamentos e que sejamos cada dia mais santos, mais crentes fiéis à palavra de Deus. Amém? Amém. Como nós temos costumes de fazer, ao findar de uma aula, nós temos a oportunidade de orar. E nós vamos orar hoje também, lembrando que o estudo, a igreja e suas ordenanças é algo que nós precisamos agradecer ao nosso Deus, o nosso Deus Pai, pelo sacrifício que o seu Filho fez por nós. E é no momento da ceia que nós nos recordamos de uma forma bem simbólica disso. E hoje nós vamos ter o privilégio de sermos conduzidos nesse momento de oração por um aluno que até pouco tempo era um dos professores dessa classe bíblica dominical. O nosso professor emérito, irmão Geraldo Rodrigues. Um irmão que é um exemplo para nós. Irmão Geraldo Rodrigues completa agora, dia 25 de novembro, 91 anos. Seu nascimento se deu dia 25 de novembro de 1929. E com essa avançada idade, esse nosso irmão é um dos alunos mais assíduos nessa classe da Escola Bíblica Dominical das 8 horas. É um irmão presente, um irmão que, com a sua experiência, tem nos ajudado muito. E nós louvamos a Deus pela vida do irmão, do professor emérito Geraldo Rodrigues. E ele vai nos conduzir nessa oração, e ao fim da oração nós estaremos despedidos.
E deixamos, então, aqui o convite para que no próximo domingo estejamos conectados aqui, para termos a oportunidade de ouvir o outro professor dessa classe dominical, o irmão João Dimas, que irá ministrar o estudo número 13, a igreja, uma opção pela obediência. Então, não perca, esteja presente no próximo domingo para ser ministrado pelo professor João Dimas com o tema A Igreja, uma opção pela obediência. Vocês todos são convidados, portanto, para estar domingo que vem, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e oremos, acompanhemos, então, o irmão Geraldo Rodrigues em oração. Pai, na condição de pecador, necessitado da Tua misericórdia, nós imploramos a Tua compaixão em nosso favor, porque somos pequenos demais, mas precisamos eternamente da Tua ajuda. Pai, queremos também agradecer pela escola, por tudo aquilo que temos aprendido. Guarda-nos, ó Deus. Amplia a nossa mente para que possamos aprender melhor e não só isso, mas transmitir aos necessitados aquilo que nós temos aprendido. Deus, muito obrigado pela escola, pelos seus componentes, pelos seus dirigentes. Deus, pela igreja de um modo geral, não só em Timóteo, mas no mundo, porque todos somos necessitados da Tua bênção. Pai, agora queremos implorar a Tua misericórdia em favor do mundo. Pai, o mundo está enfermo. Deus, quanta tristeza, quantas vezes nós choramos também, vendo lágrimas de membros de família sendo derramada por tantos entes queridos que estão partindo para a eternidade. Não sabemos a condição que partem, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Perdoe as nossas faltas. Faça-nos mais sábios para entendermos melhor aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos de tal maneira que possamos ter sabedoria, não do mundo, mas aquela que vem do Senhor, porque é a principal. E com relação à lição, que é o principal, é a bússola que aponta para o lugar certo, que é sepultar a velha vida e lembrar sempre que o Senhor morreu no nosso lugar. E não só isso, mas também agora com alegria, porque a vida é um misto de alegria e tristeza. Alegria porque estamos esperando em breve a volta do Senhor Jesus para nos buscar. E assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém.